Bom dia, meus amados irmãos, a graça para o Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Você é cristão, tem problemas, às vezes a vida não está tão fácil, sofre até perseguições aqui, ali e acolá, só pelo fato de ser cristão. É assim a sua vida, você percebe que ao se tornar cristão, em vez de tudo facilitar e as coisas apenas serem boas para você, você percebeu que foi o contrário. Bom, é exatamente isso que faz parte da vida do cristão. Infelizmente, muitas pessoas entram dentro do cristianismo iludidas, porque começou-se há um bom tempo atrás se espalhar a ideia de que ser cristão é seguir uma vida vitoriosa, de prosperidade, tudo dá certo. Essa não é a verdade. E exatamente por ver as lutas e os problemas de uma vida temente a Deus, que o Salmo 73 nos conta a crise de Asaf. Asaf olhou para si mesmo e disse: Eu temo a Deus, eu tenho andado com Ele, eu tenho feito a vontade dEle, e Ele é o Criador, Ele é o Senhor de tudo, o Deus absoluto, que manda em tudo, que pode tudo. Mas por que então, temendo ao Criador, a minha vida passa por lutas, enquanto aqueles que desprezam a Deus só se dão bem na vida? Essa é a crise. Ele entra num momento de reflexão e fica perplexo ao perceber que de fato era assim que estava ocorrendo. E a partir do versículo 3 até o versículo 15, então Asaf vai dizer o seguinte: Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltaram-lhes da gordura, no coração brotam-lhes fantasias, montejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam sua riqueza. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Observe que tudo está se passando na mente e no coração dele. Ele não saiu dizendo isso por aí, ele não saiu abandonando a fé. Tanto que é exatamente o que ele diz no final. Se eu tivesse feito isso, então eu teria traído todos aqueles que foram firmes e perseveraram durante gerações para glorificar a Deus. Mas isso se passou sim no coração do salmista. O salmista, ele conta uma experiência de seu coração, uma experiência íntima. E o problema está aqui, ó. Eu invejava os arrogantes. Ele viu os soberbos, os arrogantes, os orgulhosos, os homens que se acham senhores de tudo, dono de tudo, que dominam sobre os outros, que acham que ditam as regras, que acham que pode manipular, que acham que são senhores da própria vida, que acham que as mãos é que são a razão para tudo que eles têm. E assim, ele começou a olhar para os homens que confiam em si mesmos. E ele chama esses homens que confiam em si mesmos de arrogantes. São os orgulhosos, soberbos, os arrogantes. Aqueles que acham que tudo depende deles mesmos. E no final das contas, eles não têm que prestar contas a ninguém. Eles desprezam o próprio Deus. E por isso, então, que confiando em si mesmo, eles praticam o mal. Um exemplo, creio que dos mais claros, é o faraó. O faraó, em Egito, em Êxodo 1 e 2, Faraó estava maltratando os filhos de Israel. E diz o texto que eles usavam de astúcia para com eles, para que eles não se multiplicassem. E puseram sobre os israelitas feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E até
estavam tirando a vida dos pequeninos que nasciam os homens. Fizeram amargar a vida com dura servidão, com barro e tijolo, e assim oprimiram os filhos de Israel. E eles estavam fazendo isso de contínuo. E alguém como Asaf, naqueles dias, poderia pensar, mas Senhor, nós somos o teu povo. Nós somos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Então, por que, Senhor, nós estamos sofrendo e eles que estão fazendo o mal são arrogantes, soberbos e orgulhosos, que oprimem, que dominam e que fazem o que querem? Eles se dão bem. É exatamente a crise do Asaf, que eu sei que muitas pessoas de nossos dias também podem passar por essa crise. Você que persevera andando com o Senhor, que procura fazer a vontade de Deus, então vê que é difícil. Perseguições, lutas, dificuldades, problemas. Mas você está tentando fazer o certo. Você não é perfeito, é claro, mas você está tentando acertar, você está fazendo, tentando fazer tudo direitinho. E os arrogantes, aqueles que acham que eles são senhores da própria vida, eles vão se dando bem. As pessoas vão enriquecendo, vão prosperando, vão dominando. E aí, um exemplo bem claro disso é a questão do contexto político. Observe que boa parte, não vamos dizer que seja exatamente todos, porque a gente não conhece todos, é claro, mas muitos dos políticos são os arrogantes, soberbos e orgulhosos, que vivem mentindo, enganando o povo, dominando sobre o povo, fazendo o povo de besta. Muita gente idolatra políticos como se fossem salvadores da pátria, quando na verdade eles estão enganando, mentindo e acham que não tem que prestar contas a ninguém. Aí a pergunta que você faz é, Senhor, não faz sentido isso. Como é que nós adoramos o Criador e o Senhor nos deixa viver tudo isso, enquanto aqueles que fazem todo tipo de mal, eles só se dão bem? Ou seja, aqueles que querem dominar e usar as pessoas são os que se dão bem. E aqueles que estão tentando fazer direitinho se dão mal. Essa é a crise de Asaf. E essa pode ter sido já sua crise muitas vezes. E ele conta então que de fato ele estava invejando eles. E nos versículos 13 e 14, ele chega a uma conclusão em seu coração. É inútil conservar puro o coração. Olha só que situação ele ficou. Ele olhou para os homens maus, viu que eles prosperavam, viu que só se davam bem e que aqueles que temiam o Senhor eram perseguidos, maltratados e sofriam. Então ele teve uma conclusão. Então é inútil. É inútil tentar fazer a vontade de Deus, é inútil se esforçar para agradar ao Senhor, é inútil conservar puro o coração, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Olha que situação difícil. Então, primeiro observe, você não é a única pessoa que já teve algum tipo de crise assim. Você não é a única pessoa que olhou para os homens maus, os orgulhosos, os arrogantes e os soberbos e simplesmente entrou em crise, porque você viu que enquanto você tenta fazer o que agrada a Deus, eles não estão nem aí e se dão bem e você vai sofrendo lutas. Segundo lugar, observe que o passar por tribulações, perseguições, maus tratos é sim uma marca do povo do Senhor. Veja que inclusive levou a uma crise deste homem. E quando você vai toda a história redentora, você vai observar que aqueles que andam com Deus, uma vez que estão no mundo que jaz no maligno, sempre passam por lutas, sempre passam por problemas. Isso mostra que você não está sozinho também neste barco. Você tem lutas, tribulações. Calma, meu irmão. Você e o resto dos verdadeiros cristãos. Daqueles que entendem o que realmente é a salvação. Eles também vão passar por lutas. Não significa que é o tempo inteiro. Você pode ter momentos de alento, momentos em que Deus proporcionará para você graça para descansar, inclusive, do peso, né, de uma caminhada que não é fácil. Mas lutas são realmente marcas que caracterizam muito bem o povo do Senhor aqui, porque nós não pertencemos aqui. Nossa pátria é celestial. Nós esperamos a nova Jerusalém. A Jerusalém terrestre ela é escrava, diz Paulo em Gálatas. A celestial é que é a livre e nós pertencemos a ela. Então, Asaf está precisando de uma resposta. Asaf está precisando realmente entender o que está acontecendo. E ele vai entender quando entrar na presença de Deus. Tanto que é por isso que ele disse, se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos. Ele diz isso porque ele já está contando sua experiência depois
de ter entrado na presença do Senhor e entendido por que Deus deixa que seus filhos sofram tantas vezes e também deixa que os soberbos, os arrogantes e os orgulhosos se deem bem na vida. Por quê? Porque Deus tem planos futuros. E isso, porque eu não quero continuar agora, vamos continuar amanhã. Isso deve fazer você descansar o coração. Deixa eu perguntar para você, você confia em Deus? Você confia na vontade de Deus? Você confia nos planos de Deus? Você já disse isso para seus filhos ou para outra pessoa? Confia em mim. Vamos fazer assim. Confia em mim. Eu sei o que eu estou fazendo. Você já disse isso? Deus disse isso para a gente todos os dias. Todos os dias ele diz assim, meu filho, confie em mim. Davi disse isso no Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Veja, a inveja que Asaf disse que teve no início. Invejava os soberbos. Não faça isso, diz Davi. Pois eles dentro em breve desfinharão como a relva e murcharão como a erva verde. Davi dá a conclusão que Asaf nos contará depois. Mas ele nos exorta, confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confie. Mesmo que você diga, Senhor, está difícil, de fato não parece fazer sentido, confie, descanse. O Senhor, ele sabe de fato o que faz. Eu sei que não é fácil, porque nós vivenciamos esta luta, nós passamos por ela, mas confie. Porque se você acha que alguém deve confiar em você, porque você sabe o que está fazendo, muito mais o Senhor Criador, Deus de toda a terra, sabe perfeitamente tudo o que Ele faz. E Ele tem planos perfeitos. Então confie, descanse nele e espere por Ele. No tempo certo, o Senhor te recompensará. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Obrigado por tua graça e misericórdia, por teu amor, tua compaixão, por teu perdão, por tudo, Senhor, porque o Senhor tem tido muita paciência sempre conosco. E nós agradecemos porque, de fato, a vida cristã não é fácil. Ajude-nos, Senhor, a confiar em Ti, esperar por Ti, certo de que o Senhor é fiel e a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Receba a nossa gratidão por tudo, Deus, e tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.